hoje eu vou te ensinar de forma prática e descomplicada o que são ações e como elas funcionam. Primeiramente, o que são ações? As ações é basicamente você comprar um pedaço da empresa. Como assim, Ketri, um pedaço da empresa? Quando eu digo um pedaço de uma empresa, é literalmente você conseguir se tornar sócio de grandes empreendimentos de forma mais acessível. E um exemplo muito prático disso é o Banco do Brasil. Ou seja, você pode se tornar sócio do Banco do Brasil por meio da Bolsa de Valores e receber dividendos por isso. Ketri, o que são dividendos? Os dividendos é basicamente você receber uma parte do lucro da empresa, ou seja, é dividido com os acionistas. E o que é um acionista? É você que comprou a cota de uma empresa. Então vamos supor que você pegou R$20 do seu dinheiro e comprou uma cota do Banco do Brasil. Isso significa que você se tornou sócio do Banco do Brasil, o banco vai continuar lucrando e esses lucros serão divididos com você também. E o que são esses lucros? Os lucros, eles são os dividendos. E, Ketri, onde eu posso encontrar as ações? As ações, elas são negociadas na Bolsa de Valores. Então, através da Bolsa de Valores, você consegue se tornar sócio das empresas e receber o lucro delas também. E para você ter um acesso à Bolsa de Valores, você precisa de uma ponte até ela. E o que é essa ponte? É uma corretora, como por exemplo a Nubank, o Inter, a Toro, a XP, a Rico. Então eu acabei de citar aqui 5 exemplos de ótimas corretoras que você pode criar sua conta, colocar o seu dinheiro lá dentro, adquirir um conhecimento legal e já começar a investir com pouco. Então, dentro da corretora, a corretora é uma ponte até a Bolsa de Valores e aí você consegue comprar e vender ações. Existem 2 formas de você conseguir lucrar com as ações. Essas 2 formas são os dividendos, ou seja, os lucros dessa empresa, e também com a valorização dela. Para você encontrar uma empresa X para você comprar, como por exemplo o Banco do Brasil, você vai criar uma conta em uma dessas corretoras que eu falei, pode ser no Inter, pode ser na XP, na Toro, particularmente eu prefiro a Toro, onde você pode encontrar as ações e como comprar ações. Você lembra que eu falei que a corretora ela é uma ponte até a Bolsa de Valores. Então, você precisa criar uma conta na corretora, fazer uma transferência bancária, ou seja, o valor que você deseja investir em ações, acessa a parte investimentos e a parte bolsa de valores e coloca o ticker da empresa. O que é ticker da empresa? É literalmente o nome da empresa, só que abreviado. Após você pesquisar o ticker da empresa que você deseja comprar, é só você selecionar a quantidade de cotas e confirmar o investimento. Mas antes de você sair comprando qualquer empresa que você vê para falar que se tornou sócio e está investindo, eu quero que você entenda uma coisa: cuidado onde você está colocando o seu dinheiro. Porque nem toda empresa, por mais que você ache que ela é uma grande empresa, ela é boa desse tanto. E antes de você sair comprando qualquer tipo de ação, eu quero que você entenda uma coisa: não faça isso. Aprenda a analisar uma ação antes de colocá-la na sua carteira. Isso é bem simples e você não precisa de ser um economista para aprender isso. E existem tipos de ações. Lembra que eu falei para você que para acessar a Bolsa de Valores precisa de uma ponte? E quando você entra dentro da corretora, você precisa pesquisar o ticker da empresa. Quando você vai pesquisar o ticker da empresa, existem números no final desse ticker. Como assim? Como, por exemplo, Taesa. Existe TAEE3, TAEE4 e TAEE11. É a mesma empresa, só que um número diferente no final. Ações que terminam com o final 3, elas te dão o direito de voto. São conhecidas como ações ordinárias. As ações que terminam com o final 3. E ações que terminam com o final 4, elas te dão preferências de dividendos. Mas diferente da que tem o final 3, ela não te dá direito ao voto. E algumas empresas também possuem ações que terminam com o final 11, que é uma mistura de preferência para receber dividendos e poder votar. E como analisar uma boa ação para você não colocar qualquer porcaria na sua carteira? O primeiro ponto que você vai observar é o setor da empresa. Procure investir em setores perenes. Setores perenes são aqueles setores que mesmo em meio a uma guerra, uma pandemia, meio ao caos, eles não param de funcionar.
O segundo ponto a se observar é o histórico de lucro dessa empresa. Você precisa olhar isso porque é literalmente o que você ganha. Se uma empresa ela não está tendo lucro, não está atraindo mais investidores e a empresa não está funcionando bem, isso significa que se você colocar o seu dinheiro lá, provavelmente a empresa já está falida e com toda certeza você não vai receber os seus dividendos. Terceiro ponto é olhar o endividamento da empresa. Empresas mais endividadas, elas são mais arriscadas. Quarto ponto a se observar é o dividend yield. Mostra quanto a empresa paga de dividendo em relação ao preço da ação. E o quinto ponto a se observar é a governança. Então, quanto mais transparente aquela empresa for, quanto mais informações você tem sobre ela, mais segura ela vai ser. E onde eu posso analisar as minhas ações? Você pode utilizar sites para isso. Eu particularmente gosto de utilizar o site Status Invest, mas você também pode utilizar o Investidor 10 ou outro que você se sentir mais confortável. Pega papel e caneta que agora eu vou te passar uma lista de ações para você estudar ainda hoje. Se fizer sentido para você, você coloca na sua carteira. Mas lembrando que não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Eu estou apenas te dando um exemplo para você estudar e se fizer sentido para você, você coloca na sua carteira. A primeira da lista é a Taesa. É uma empresa do setor elétrico e paga bons dividendos. A segunda é Banco do Brasil, setor financeiro sólido e também paga ótimos dividendos. O terceiro é Sanepar. É um setor de saneamento básico e também é uma ótima empresa. Por fim, mas não menos importante, BB Seguridade. É do setor seguro e também paga ótimos dividendos. Então aqui eu te dei uma lista de 4 ações para você estudar de setores sólidos. Eu passei uma ação do setor bancário, saneamento básico, seguro e energia. Essas empresas, elas fazem parte de carteiras de longo prazo, ou seja, é ideal para quem quer viver de renda e construir uma aposentadoria segura. E com quanto eu posso começar a investir? Com R$150 hoje, você já consegue investir em todas essas empresas que eu te falei, se tornar sócio de 4 empresas. E quando essas empresas tiverem um lucro, ela vai dividir esses lucros com você. E as vantagens de você investir em ações é que você consegue se tornar sócio de grandes empresas, receber os lucros dessas empresas investindo pouco, você tem uma proteção contra a inflação e, por fim, eu acredito que uma das melhores coisas que existem é a sua liberdade financeira. Mas como qualquer outro investimento, as ações elas também possuem riscos. E o preço da ação ela também pode variar, como por exemplo, hoje você comprou a R$20, amanhã está 19. Ou até mesmo está R$22. Isso é totalmente normal, porque o mercado ele também continua funcionando. Você também corre o risco de colocar péssimas empresas na sua carteira e perder todo o dinheiro que você investiu. Por isso é interessante que você, antes de investir, antes de colocar o seu dinheiro, você tenha uma base para entender que tipo de empresa é aquela e como ela funciona. E é normal o mercado oscilar, mesmo que a empresa seja uma ótima empresa. Por exemplo, você compra uma ação do Banco do Brasil hoje e amanhã ela oscilou para baixo. E aí você entra em desespero e acha que a empresa está falindo. Não precisa desse desespero. Porque se você entende a empresa que você colocou na sua carteira, você sabe o que você está fazendo, não precisa se desesperar. É nesse momento que você vai aproveitar para comprar essa empresa mais barato. Quanto mais barato você consegue comprar uma empresa ótima e que já é sólida no mercado e que paga bons dividendos, mais dinheiro na valorização dessa empresa você vai ter no longo prazo. Então, para investir, você precisa ter um pensamento de longo prazo e entender o que você está fazendo. Então, investir em ações é uma das formas mais inteligentes de se construir uma renda real. Você deixa de ser consumidor e passa a ser dono das maiores empresas do Brasil. E o melhor de tudo é que você não precisa ser rico para começar. E se esse conteúdo fez sentido para você, clica aqui na descrição e cai para dentro do meu grupo gratuito. Lá dentro nós temos um desafio de 7 dias onde você vai aprender a investir, vai se conectar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você está indo, ou seja, rumo à sua liberdade financeira. E lá dentro eu solto materiais exclusivos para você que está começando agora e precisa de um direcionamento. E por fim, se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo, eu vou prosperar.